Vamos supor aqui que vocês estejam começando e vocês queiram 18 mil reais em renda passiva, em dividendos e proventos. Nós costumamos usar 6 anos. Dá 9 mil ações. Por exemplo, a BB Seguridade, que eu vou usar aqui de exemplo, você vai se surpreender o quão rápido você vai atingir a sua meta muito antes do que você calculou. Como é que a gente faz para entender a quantidade exata de ação que a gente precisa ter em alguma empresa para atingir a nossa meta de renda extra? Então, quero começar lá com 500, 1.000, 2.000 reais. Quanto que eu tenho que ter na empresa? Como é que a gente faz essa conta? Legal, a conta é bem simples e eu vou fazer com BB Seguridade, porque eu tenho os números aqui mais ou menos de cabeça. Eu vou dar uma arredondada para a conta ficar um pouquinho mais fácil da gente entender aqui. Mas a lógica, ela começa justamente de onde você quer chegar. E aqui, pessoal, obviamente que assim, né? Tem aquela frase, sonhar grande dá o mesmo trabalho que você sonhar pequeno. De fato. Só que comece fazendo metas que são críveis. Eu sempre gosto de comparar com a busca pela vida saudável, né? O pessoal vive querendo fazer dieta milagrosa. Vai lá, fica 1-2 meses sem comer nada, emagrece, perde 10 quilos. Na sexta-feira que acaba a dieta, a pessoa desanda tudo de novo e assim, recupera, tem o efeito rebote, ganha os 10 quilos tudo de novo. Na jaca, né? Exatamente. Então, funciona exatamente da mesma maneira. Assim, se você fizer um foco de longo prazo, para você perder meio quilo ou 1 quilo por semana consistentemente, você vai chegar lá, você vai manter seu peso, com muito mais saúde. Então, com ações funciona exatamente da mesma maneira. Eu vou pegar um número aqui hipotético, por exemplo, de novo, começando de trás para frente. Vamos supor aqui que vocês estejam começando e vocês queiram uma renda extra de aproximadamente R$ 1.500 por mês, certo? Essa conta, ela sempre tem que ser anualizada, sempre na mesma base. Porque cada empresa, ela tem uma política de distribuição. Então, algumas, por exemplo, a BB Seguridade, que eu vou usar aqui de exemplo, anuncia e distribui semestralmente, né? A prática mais comum é trimestralmente. Então, a gente vai usar a base anual. R$ 1.500 por mês vezes 12 dá R$ 18 mil por ano. Essa é a sua primeira meta. Legal, eu quero ter 18 mil reais em renda passiva, em dividendos, em JCP, em proventos. Você vai dividir esse número pelo dividendo médio pago por ação. Nós costumamos usar 6 anos, tá? 6 anos. Então, o da BB Seguridade, eu vou arredondar ali para R$ 2 por ação, em média, que se pagou nos últimos 6 anos. Lu, mas eu não assino a GF, eu não tenho nenhuma plataforma paga, não tem problema. Esse número você calcula facilmente através do site de relações com investidores. Então, você digita lá BBSE, RI, você vai ter lá o histórico de dividendos, a gente simplesmente somou, dividiu por 6 e encontrou a média, beleza? Que é de R$ 2 por ação. 18 mil dividido por 2 dá 9 mil ações. Ponto. Você encontrou aqui a sua primeira meta. Quero ter 9 mil ações de BB Seguridade. Quanto é que custa a BB Seguridade hoje? Vou chutar aqui um número, R$ 31. Você precisaria de 279 mil hoje. Caramba, Lu, mas eu não tenho esse dinheiro hoje. Legal, mas se você fizer isso todos os meses, você comprando aos poucos, você vai chegar nessa meta em determinado momento. 279 mil é uma coisa muito fora da curva para você? Corta um zero. Então, ao invés de 9 mil ações, faz uma meta de 900. Você vai se surpreender o quão rápido você vai atingir a sua meta muito antes do que você calculou, tá? E aqui nesse cálculo também tem uma interpretação aqui que não está explícita para todo mundo. Hoje, BB Seguridade custa R$ 31, mas se você tivesse feito essa meta há 2 anos, BB Seguridade chegou a custar R$ 18. Vamos supor que você tenha começado a sua meta de 9 mil ações há 2 anos atrás, em 2021. Vezes R$ 18, esse número seria de R$ 162 mil. Olha como muda. Então, quer dizer, investidor de longo prazo, investidor cuja meta principal é essas 9 mil ações e não os 279 mil investidos, torcem para que as suas ações caiam. A meta não é ter 300 mil reais investido, a meta é você ter 9 mil ações. Então, você torce para que o preço das suas ações, claro, mantido a qualidade, mantido o fundamento, né? Mantendo isso aqui tudo mais constante. Você torce para que o preço das suas ações caiam, para que você, com o mesmo aporte, com o mesmo investimento que você faz todos os meses, você chegue na sua meta de 9 mil ações mais rápido. Então, quando você coloca a meta em quantidade de ações como a sua meta prioritária, a lógica do seu investimento automaticamente muda. Aí entra uma pergunta que me ocorreu agora, Luíse. Esse método faz super sentido quando você tem isso na sua cabeça.
E aí você se desespera menos, ou talvez nem se desespera, pelo menos teoricamente, quando os preços caem. Porque tipicamente se o cara tem um perfil mais especulador, que a maioria das pessoas tomam como primeiro contato, assim como você comentou, né? Pô, vamos especular, comprar barato, vender caro, num curto período de tempo. Isso é estresse puro, né? Você tá na ponta da faca o tempo todo. Essa mentalidade não. É o contrário disso. Só que eu imagino que muitas das pessoas que você atende lá no AGF, apesar disso, de ter isso muito claro, na hora que as ações caem, dá aquele friozinho na barriga. Como você aconselha a galera na hora que eles falam, meu Deus, caiu pela metade, como numa crise que aconteceu há poucos anos atrás, começa a arrancar os cabelos, quer vender. O que você fala nessa hora pro pessoal? Repare o que os seus sócios majoritários estão fazendo. Boa parte das empresas, não digo em período de pandemia, porque era um período muito atípico, né? Mas logo depois, muitas empresas que estavam em situação confortável de caixa fizeram o quê? Os controladores venderam ações? Não, compraram ações. Então, programa de recompra, por exemplo, que a própria empresa está sinalizando para o mercado, olha, o preço da minha ação está tão bom, está tão barato, tão vantajoso, que eu vou pegar o meu caixa e a melhor alocação de recurso na minha empresa é comprar as minhas próprias ações. Então, assim, é aquele bate-sinal maior que esse, né? Então, você tem algumas sinalizações que são públicas, que o mercado te dá, mas que geralmente são informações que, às vezes, são um pouco subestimadas, né? Então, algumas dessas sinalizações são muito importantes do investidor acompanhar, né? Quer dizer, menos ruído e mais sinalização, né? Claro que para quem está no começo, assim, é fácil falar, né? Tem gente que tem a economia de uma vida que coloca na bolsa, é óbvio isso. Mas eu sempre recomendo, olha, fecha o seu home broker e fica ali vidrado de novo no RI da sua empresa. Relê de novo para quem que essa empresa vende. Relembre que existe um investimento real por trás daquele númerozinho piscando na tela. Assim, é uma empresa real que gera empregos reais, com lucro real, com distribuição real, entende? Quando você coloca na sua mente que existe um investimento tangível, um investimento em economia real ali, você tira um pouquinho dessa ansiedade. Mas assim, tudo também é cabelo branco, né? É quilometragem rodada. Muita gente pegou como primeira crise a pandemia, sobreviveu, só que assim, quem viu e viveu, por exemplo, o Brasil, assim, de 2012 a 2016, cara, foi muito mais desesperador do que assim, a situação de mercado durante a pandemia. Foi desesperador, porque cada mês era uma novidade, uma coisa ruim sobre o país. Você não tinha nenhuma perspectiva, assim, cenário político um caos, depois de impeachment. 2013 você teve ali, bom, tentaram acabar com a perenidade do setor de energia, né? Não conseguiram. Então, assim, você via, você estava num túnel escuro e você não sabia se a luz que estava vindo no final do túnel era o trem ou era a saída. A esperança. Exatamente. Eu acho que é difícil você achar esse meio termo, né? Assim, você entender que ali tem uma empresa, tem pessoas, tem funcionários, tem um produto real, tem fábricas, ou você não cair no grupo de torcedor, né? De falar, putz, minha ação caiu, mas vai recuperar e tal. E às vezes perdeu o fundamento. Então, de fato, tem que ter uma análise mais fria ali por trás da onde você está investindo. Mas, ó, a galera tá com você. Na teoria, aqui na enquete, o pessoal tá falando que se bolsa cai, ó. Quando cai, eu já corro para comprar. Eu estou vendo aqui que 81% das pessoas estão falando que compram mais ações. Então, na teoria, as pessoas estão bem confiantes na tese aí da Bolsa. Que bom, mas só pode votar quem já passou por pelo menos uma crise, hein? Pelo menos quem começou esse ano ainda não viu crise.